Oportunidade de estar aqui com vocês, nesse intercâmbio entre as casas espíritas. A gente sempre recebe o pessoal daqui que vai lá dar a palavra do Cristo, refletir sobre o Evangelho do Cristo em Atibaia, no Luz Divina. Fica o meu convite, se um dia estiverem por Atibaia, venham conhecer a nossa casa, ou se conhecerem alguém que é de lá, que está procurando uma casa para frequentar, vamos receber de braços abertos. O tema de hoje, como o Douglas disse, foi retirado desse livro, muito conhecido de nós espíritas, Pão Nosso, do Chico, Psicografia de Emmanuel, e o capítulo que nós vamos refletir tem por título Combate Interior. É o capítulo 178. Eu vou ler só o versículo, porque nessa obra Fonte Viva, Emmanuel sempre destaca um versículo da Bíblia, e aí ele faz as reflexões dele, aprofundando no entendimento. E aqui ele retira um versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Paulo fala aos filipenses: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Eu vou pedir licença para vocês para ler o trecho por completo de Filipenses, porque é um trecho que fala: Andréia, mas você vai ler a Bíblia? Que coisa antiga. A Bíblia é muito mais espírita do que a gente imagina. É a base da nossa compreensão, da reflexão da moralidade cristã. E quando nós lemos o contexto em que os versículos são retirados, a gente compreende melhor Emmanuel e a gente se manca de umas coisas que a gente não se mancaria se lesse só o versículo. E o tema que Emmanuel quer nos convidar à reflexão é um dos temas dos mais modernos. E é uma das coisas que eu escolhi para conversar sobre isso com vocês, porque é algo que eu tenho estudado muito, que tem a ver com coragem e combate. Tem a ver com fé, tem a ver com nós lidarmos com as nossas fobias, com os nossos medos, coisas que hoje em dia estão muito mais na nossa vida e na vida das famílias do que a gente imagina, não é? E aí ele fala assim, a perícope, que são os pequenos capítulos dentro de um capítulo master aqui da Bíblia, ele fala que ele dá o título, Lutar pela Fé. Então Paulo está falando com a comunidade de Filipenses assim: somente vivei a vida digna do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando longe, ouça dizer de vós que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho, e que nada vos deixais atemorizar pelos vossos adversários. Então ele começa, olha, que quando eu chegar aí, ou que quando eu ouça falar de Filipenses, que eu ouça coisas boas, que eu ouça que vocês estão juntos, que vocês estão unidos, lutando pelo Evangelho, lutando pela fé. Que eu possa ter esse ouvido. E que vocês não se deixem atemorizar pelos adversários. Trazendo para os dias atuais, quem são os adversários da fé hoje? Um dos maiores adversários da fé somos nós mesmos. A tal da preguiça, a internet mal utilizada, não é? Que come um tempo da gente, quando a gente vai ver, foi mais de 2 horas, e o que a gente fez? Nada. Entre outros. E aí ele segue, ele fala assim, porque em nada vos deixais atemorizar pelos vossos adversários. O que para eles é um sinal de ruína, para nós é salvação. E isso parte de Deus. Então, que a gente siga firme. E aqui vem o final, onde a gente vai falar do combate. Ele fala: pois vos foi concedida, em relação a Cristo, a graça não só de crerdes nele, mas também de por ele sofrerdes. Não basta crer nele, é preciso entender o que ele nos convida. Andréia, Jesus nos convida ao sofrimento? Não sou eu que estou dizendo, está em Filipenses. Empenhados no mesmo combate em que eu me vi empenhado. E que, como vocês ainda sabem, continuo me empenhando até agora. Então, Paulo, ele está falando o seguinte: seguir o Cristo é luta.
Conservar a fé íntima no nosso coração é luta. E todas as vezes que a gente pensa em combate íntimo, que aqui ele está convidando a gente a refletir sobre isso, invariavelmente vem uma palavra: combate, luta, algo sempre externo. Eu vou guerrear, eu vou lutar contra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, sempre agindo daqui para fora. E o que o Evangelho e Paulo nos convida nesse versículo de Filipenses é o combate íntimo. E esse combate íntimo exige uma coisa, a coragem de luta. Porque é muito fácil falar para o outro, é muito fácil atos que nós fazemos exteriores. Mas e aquilo? O que eu faço com aquilo que eu aprendo aqui na Casa Espírita? Como Douglas disse, convidou para estudar as obras de André Luiz, estamos aqui refletindo sobre o Evangelho, sobre as obras de Emmanuel, sobre Kardec. O que a gente faz com a ferramenta que é a doutrina espírita, o Consolador Prometido, no nosso combate íntimo? Será que nós temos a verdadeira coragem que o Evangelho nos convida de fazer esse combate interior? E essa palavra coragem, ela inspira muitos estudos. Como eu disse a vocês, hoje nós somos convidados a pensar e refletir sobre a coragem, porque cada vez mais cedo as pessoas estão diante de situações que têm medo de lidar com elas. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma mãe de uma moça, uma garota de 12 anos de idade, com pensamentos suicidas, práticas de automutilação, por dificuldades de relacionamento na escola e por outras situações que a mãe ainda não conseguiu descobrir. Dificuldade das mais atrozes de ter acesso a um serviço público de psicólogo, de psiquiatria. Uma dificuldade terrível até para dar medicação, porque nós sabemos que alguns tipos de medicamento tira a pessoa da sua consciência, do seu cerne, e nós vamos vendo zumbizinhos caminhando por aí. Com Rivotril, com outros tipos de medicação que são suporte, que são necessários, mas é uma menina de 12 anos de idade. E isso corta o coração da gente. E são fobias, são dificuldades de lidar com fracassos, com adversidades. O que é isso? Que medo é esse? Que dificuldade é essa que essa nova geração sente no seu coração, nas suas essências, e nós também? Nunca antes na história a gente atendeu tantos companheiros no atendimento fraterno com processos de depressão, com ideações suicidas, em fuga da vida, fugindo. O que é fugir? O que é fugir? Senão não ter coragem para os combates da vida. A coisa mais difícil que tem para você dizer para uma mãe ou para uma pessoa que está enfrentando um processo depressivo, você está assim porque isso aí é falta de fé. E nem sempre é. Sabe por quê? Porque a pessoa ainda não teve intimidade para saber o que é fé. Ela ainda não conseguiu fazer a conexão do divino. Ela não abriu a porta porque às vezes ninguém falou. Ou se falou, ela não conseguiu sentir Jesus no coração dela. Então ela antecede a situação da falta de fé. Ela ainda está nos primórdios, nos rudimentos. Para dizer uma palavra de Emmanuel, que ele diz no Fonte Viva, ele fala: precisamos repensar, porque estamos vivendo diversas encarnações de baixo teor evolutivo. A gente vem aqui, nasce, trabalha, casa, tem filhos, tem o seu sustento, desencarna e nada cresceu, nada progrediu enquanto espírito. Apesar dos convites recorrentes que a vida nos faz. E Joana de Ângeles, nessa obra, que eu super recomendo, principalmente para quem tem filho adolescente,
chama Conflitos Existenciais. Joana de Ângeles, ela tem um capítulo em especial que ela fala só sobre coragem. E ela fala, estava até conversando com o Douglas aqui no início, que a coragem, ela é uma virtude. E é uma virtude que não é inata. Não é assim, fulano é corajoso, não, fulano é covarde. Não é assim. Não é uma coisa que tem, é uma coisa que se conquista. A coragem, ela é conquistada, é uma virtude conquistada como qualquer outra virtude. E essa coragem, para nós espíritas que acreditamos e que sabemos, temos a certeza no nosso coração da pluralidade das nossas existências, nós conquistamos em outras. E vamos carregando nas nossas vivências. E se ainda não a temos, precisamos trabalhar agora. Se ela ainda é titubeante, se não é uma virtude firme de caráter registrado em nós, não tenham dúvidas, como diz Emmanuel no livro Pão Nosso, ele vai falar ao final e eu vou me aprofundar mais nisso. A vida vai te convidar a desenvolver a virtude da coragem, de formas das mais diferentes. Porque nem Paulo fugiu a isso. Ele foi convidado, a porta de Damasco dele, foi o convite dele dessa coragem do combate íntimo, de abandonar o velho homem, de ter a humildade de se colocar, recolher a viola no saco e falar, estava errado, e começar de novo. E o que Paulo faz? Ele para, ele se cala e ele escuta. No silêncio da sua intimidade, para entender sobre o que se tratava o bom mestre. O que dizia Jesus? Então, Joana de Ângeles, ela fala assim, que a coragem é uma das virtudes humanas, e ela está lá dentro. E ela vem sendo conquistada em diversas experiências humanas nós. E ela fala o seguinte, olha, esses valores morais, essas experiências mais simples, é onde o espírito não recua. Então, o que ela está falando? Ela está falando o seguinte, coragem não é só naquelas dificuldades mais atrozes da sua vida. É nas pequenas coisas. Às vezes é coragem de levantar e vir aqui, numa quinta-feira à noite, apesar de ter problemas, apesar das dificuldades, é coragem de ir em busca do Cristo, é coragem de aceitar um conselho que mexe com a nossa vaidade, com o nosso orgulho e pensar sobre aquilo. É coragem de ter ouvidos de ouvir aqueles que não gostam muito da gente, que falam as verdades, porque os amigos, às vezes, douram a pílula. E aqueles que não gostam tanto da gente vão e falam. Ouvidos de ouvir, coragem para reconhecer as suas próprias imperfeições e lidar com elas. Isso é coragem, são nas pequenas lutas. E aí ela traz um exemplo que eu achei muito interessante, que ela fala de São Francisco de Assis. Porque quando a gente vai falar de coragem, você quer falar qual o carro que está... Quer que eu fale qual carro que está tocando? Pronto. Ela conta uma história que é muito interessante aqui no livro de São Francisco, porque se tem alguém que é exemplo de humildade para nós é São Francisco, Para quem conhece a história, largou tudo. E aí certo dia ele estava na intimidade da prece falando, Senhor, mas o que mais o Senhor quer de mim? Eu já dei tudo que eu podia dar. Estou dedicando tudo aqui, dinheiro não tem mais, as coisas já foi tudo. Aí, vou até ler o jeito que ela escreve aqui para a gente entender. Ele fala assim, olha, sem saber mais o que oferecer, permaneceu interrogando mentalmente o mestre. Quando que a gente faz isso? Quando a gente está na dificuldade, no sofrimento, e nós vamos fazer uma prece. Será que a gente tem ouvidos de ouvir que Jesus manda para a gente? Esses dias eu estava conversando com o pessoal lá da Luz Divina, falando, pessoal, prece é pedir, é agradecer, é glorificar, é adorar, mas é ouvir também.
Que a gente fala tanto mentalmente e não dá o espaço do silêncio, da conexão, para ouvir a resposta. E ele estava ali em estado meditativo, interrogando: mestre, o que mais o senhor quer de mim? Quando ele ouviu, nos refolhos da alma, porque é lá dentro. Jesus não vem aqui e fala assim: oh, presta atenção, o que você está fazendo? Ele não vai fazer isso. É sutil, é nos detalhes, às vezes em algumas presenças, em algumas situações. É preciso que a gente vá aos refolhos da alma, lá no íntimo. Quando ele ouviu, nos refolhos da alma, a dúlcida resposta: Francisco, dá-me Francisco. Eu quero você. Jesus nos quer. Jesus quer a Andréia, o Douglas, todos nós, a nossa essência. O que Ele espera de nós? Nós mesmos. Que nós estejamos íntegros naquilo que professamos, naquilo que acreditamos, que nós sejamos coerentes com a nossa vida, com aquilo que a gente crê, ou que pelo menos pretende fazer. E ela fala, isso é muito importante, porque essa luta, essa coragem de ser e de se entregar a Jesus não é fácil. Porque se entregar a Jesus profundamente demanda sacrifício pessoal. Demanda entender que nem sempre é sobre você. Aliás, quase nunca é sobre você. E essa luta, ela fala, é uma luta interna, silenciosa, sem testemunha, sem orquestração vaidosa. Ninguém sabe. Com certeza, muitos de vocês aqui estão em combate íntimo. E ninguém sabe. Estão lidando com situações das mais difíceis e tentando recolher no refolho da alma de vocês, como Francisco, ouvir de Jesus: o que eu preciso fazer? O que me falta, Pai? Para que eu consiga entender, para que eu consiga sentir. Que coragem é essa que o Cristo espera de nós, para que a gente possa professar verdadeiramente o seu Evangelho, como Paulo orienta os filipenses naquele versículo que nós lemos no início. E nessas batalhas, nessas lutas que nós travamos dentro do nosso interior, ela não é uma luta que se faz de heróis. Olha o que ela fala: não poucos heróis das batalhas públicas desequilibram-se diante das lutas íntimas, nas enfermidades, nas denominadas desgraças econômicas e sociais, políticas ou artísticas, na escassez, nos dramas do sentimento, porque lhes falta a coragem. Então, às vezes, na vida social, a pessoa: nossa, André, você é tão guerreira, tão batalhadora, né? Isso aí pesa nas costas quando a gente ouve isso. Mulher, então, né, que tem 50 facetas para trabalhar. Só que a coragem que nós estamos falando aqui, do combate íntimo, nós vamos saber se somos verdadeiramente corajosos, se desenvolvemos essa virtude, é no momento da dificuldade lá na família, nos relacionamentos, no momento das enfermidades, no momento em que o desemprego bate a porta, as dificuldades financeiras, seja qual for, porque cada um tem algo que precisa viver. São os convites que a vida material nos faz para desenvolver a virtude da coragem da luta pela fé, porque a fé é luta, é conquista íntima. Então todos nós vamos viver, se não vivemos, viveremos. Vamos viver, porque é para isso que estamos aqui. A nossa existência não é férias, não é colônia de férias, porque aí não seria num planeta de provas e expiações, a gente escolheria férias num planeta um pouquinho mais evoluído. Não, porque não somos, temos tarefas a fazer, temos virtudes a desenvolver, e por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que o sofrimento é uma bênção, é uma oportunidade de desenvolvimento. Ai, Andréia, mas aí é difícil, aí você pegou pesado. Eu vou agradecer.
Eu costumo dizer, agradecer não está dando ainda, né? Não estou nesse patamar de alcance moral, mas eu começo a compreender. Nós espíritas temos ferramentas suficientes, e não precisa ser muito desenvolvido no estudo, para começar a ter condições de entender as adversidades da vida. E começar a fazer essa pergunta mental que São Francisco se fez. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Assim como Paulo fez, assim como tantos outros fizeram em exemplo para nós. E nós podemos fazer. André, minha missão, eu não sou Paulo, eu não sou São Francisco, claro que não. Mas eu sou Andréia. E eu tenho as minhas missões individuais, que eu me perco. Assim como todos vocês em algum momento se perderam. Ou talvez estejam perdidos nesse exato momento. E como que a gente se encontra? Olhando para dentro. Se conectando com o Mestre na sua intimidade. Nesse combate íntimo. Porque isso, ele fala assim, ó, conquistar essa virtude, a virtude da coragem, do combate, é uma proposta moderna para a aquisição de saúde integral. Então, nós não estávamos falando de problemas, de doenças da psique humana, que todos nós, em algum momento, enfrentamos, seja conosco, ou seja com aqueles que amamos e que estão no nosso vínculo de convivência. Então, para que nós tenhamos saúde integral, e saúde integral não é só a do corpo físico, é a saúde mental, é a saúde do espírito, é preciso que nós comecemos a compreender essa virtude que é a coragem da luta pela fé, de se conectar com o Cristo. E aí ele segue falando, a Joana de Ângeles fala uma coisa que eu acho muito importante e que dá um certo alento para a gente. Ela fala assim, o ser humano possui reservas de força mental quase inconcebíveis, desde que estimuladas pelas ocorrências. A gente descobre força em si mesmo que nem sabia que tinha. Quando nós estamos diante de uma adversidade, nós somos convidados a experimentar virtudes que já conquistamos que a gente nem sabia que tinha. E que está lá. E que numa cutucada ela faz emergir. E nós precisamos aprender a fazer o quê? O uso dela de forma mais recorrente. Não só nos momentos de crise, mas usar isso como uma qualidade, uma virtude da alma em benefício também daqueles que estão conosco na caminhada. Em auxílio daqueles que estão junto de nós, da nossa comunidade, dos amigos da espiritualidade. Então, tem aí já muito de coragem, guardado, essa força moral que está aqui dentro e que a gente não se conhece, porque a tarefa do autoconhecimento é tarefa de encarnações e é preciso que comecemos a fazê-la. Já começamos um ensaio aqui, uma coisinha colar, mas tem muito para fazer. E essa autoconsciência de si mesmo e das suas potencialidades, daquilo que já faz de bom, é o que te empenha, o que te dá forças para lidar com aquilo que precisamos reformar, precisamos transformar. Não dá para... Eu me lembro uma vez, quando eu estava com tratamento de problemas de crise de ansiedade e tudo mais, eu falei, não quero sentir medo, tira esse medo de mim. E eu fui entender, a duras penas, que não dá para viver sem medo. O medo é bom. O medo é um instinto de sobrevivência. O medo nos faz movimentar. O problema é o excesso dele, que nos paralisa. Então, o que eu preciso aprender? A dosar a minha coragem, a desenvolver a virtude da coragem para que eu lide e comece a manejar esse sentimento, esse sentimento de medo, fobias e etc., de forma que eu me equilibre. É lidar sempre no reforço do positivo. Então, a coragem de lutar, ela não espera compensação de qualquer natureza, não. Porque quando eu tenho coragem e eu deixo de sentir medo em determinadas situações, falando de uma coisa mais específica, não me interessa se o outro está sabendo que eu não estou sentindo. É para mim, é uma conquista que me traz paz, me traz serenidade.
Por que luta pela fé? Porque a gente é danado de difícil. A luta é íntima. Porque quando conquistamos a fé verdadeira no Evangelho do Cristo, é leve. Ele não fala que o meu jugo é leve. Jesus fala isso pra gente. Então, que nós possamos nos conectar, e aí já em encerramento, para falar um pouquinho de Emmanuel, porque eu falei que o tema estava aqui, mas eu fui misturando. Emmanuel, quando ele fala desse combate íntimo, ele dá como exemplo Paulo. E ele fala de Paulo, eu já falei aqui para vocês, né? Quando o Senhor o convoca, o Espírito, para outro gênero de batalha, porque até então Paulo estava na crença dele, na fé dele, lutando e defendendo a lei mosaica, como judeu, como doutor da lei, perseguindo os cristãos naquela forma toda. Quando ele, no caminho de Damasco, é feito o convite a ele, ficou cego, né? Foi uma coisa também bem puxada, mas ele teve a oportunidade de ver Jesus. O que ele faz? Quando convidado a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo, Paulo se cala e escuta. Humildade. Aí Emmanuel fala assim: se você ainda não combate com você mesmo, não travou ainda essa situação dentro do teu íntimo, que é silencioso, que é sozinho, que ninguém vai te ajudar, é você com você, virá o dia em que você será chamado a semelhante serviço. Aí ele dá 4 dicas. Ora, vigia, prepara o seu coração à humildade e à paciência. Oração, vigilância, humildade e paciência. A oração para conexão. A vigilância, orar e vigiar, Jesus já falou, porque nós somos danados de se perder no caminho. Humildade e paciência. Humildade para aceitar e ouvir o que está sendo dito. E paciência com você mesmo. Porque ele fala: lembra-te, meu irmão, que se nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar, quem é você? Nós todos teremos o nosso caminho de Damasco, se é que já não estamos nele. E somos convidados por Jesus a travar esse combate íntimo, a desenvolver em nós essa virtude da coragem, para que a gente possa conquistar essa fé verdadeira. Essa fé que nos dá sustentação para todas essas adversidades do mundo moderno que a gente está vivendo. Porque hoje é o que eu mais escuto: eu estou precisando de uma ajuda por causa da ansiedade. Né? Porque estou com crise de ansiedade, mas o que é isso? É um convite para você fazer o seu combate íntimo. Entender o que está deixando você ansioso. Eu fiquei em depressão, porque aconteceu isso, aquilo, outro. Convite para você pensar no que está acontecendo. Dentro de você, não importa o outro, porque o outro vai ter o combate dele, as experiências dele. Qual é a experiência que Jesus te convida neste momento com tudo aquilo que aconteceu na sua vida? Todos nós temos os nossos convites. Convites às vezes têm nomes e sobrenomes. Às vezes são situações, seja ela qual for. Aproveite o momento para desenvolver a coragem íntima. Lute essa batalha pela fé. É uma luta de conquista, de serenidade, de paz, de ouvir nos refolhos da sua alma, assim como São Francisco ouviu, o que é preciso fazer. O que a gente dá conta de fazer. Tenham certeza que a resposta vem. Bom, essa era a reflexão que eu gostaria de propor para vocês. Espero que possa ter contribuído. Super recomendo a leitura desse livro. Tem temas dos mais modernos. E que Jesus abençoe a vida de vocês, o combate íntimo que cada um precisa travar. Que vocês tenham uma semana abençoada de muita luz, um momento de paz, onde vocês possam se conectar com essa bênção que é o passe magnético, espiritual, essa conexão com a espiritualidade que intermedia os fluidos de paz que Jesus envia até nós.
Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela paciência e pela escuta.